Bom, aqui a gente fala muito sobre impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade. E quem pensa assim, pensa em longo prazo. A gente está pensando no teu futuro, está pensando naquilo que tu pode fazer hoje para colher frutos depois, né? Talvez adquirir uma habilidade, talvez aprender mais sobre um assunto, talvez desenvolver aí alguma questão que tu precisa, enfim, cada um, né, tem os seus pontos de melhora, de evolução. Mas muitas vezes eu percebo que os estudantes, eles se prendem a problemas que são muito mais momentâneos, digamos assim, a questões que estão muito mais ligadas àquele dia lá, aquele momento, do que realmente pensando no futuro. Então, como é que eu vou, professora, pensar, por exemplo, em impulsionar minha carreira no direito se eu mal estou dando conta das minhas aulas aqui? E especificamente um problema que olha, quase todo dia um aluno me fala que tem é a questão da concentração durante os estudos, especificamente a concentração durante as aulas, quando as aulas são online ou quando eles têm que estudar com computador, com acesso à internet, que está cada dia mais comum, a gente não vai ter como fugir disso. Então, o que acontece? Prof, eu quero muito crescer, melhorar, mas eu tô com problemas aqui ainda muito antes disso. Não tem como eu pensar em evoluir se eu tô aqui me debatendo para estudar meia hora. Eu tô aqui presa. É que nem aquilo, né? Como é que a gente quer que as pessoas filosofem sobre a vida se elas não têm comida? De estômago vazio, ninguém consegue filosofar. A gente tem outras necessidades. Então, eu quero te dar um conselho que vai parecer muito bobo, talvez, muito clichê, mas é um exercício que tu tem que realizar. Quando tu tem que estudar no computador, na internet, quando tu tá em aula online, tu tem que te preparar. Tu precisa estar pronto para deixar o teu celular de lado, para não abrir abas ali que vão ficar te distraindo, para não abrir o WhatsApp, para não abrir qualquer outra coisa, site de compra, né? Tem muito meme que é: o professor pergunta se eu tô com dúvidas e eu aqui no site de compra de roupa. Tipo, tem muitos memes assim, né? E é engraçado, mas é verdadeiro. Tem muita gente que tá aqui, entre aspas, estudando, mas tá fazendo outras coisas, tá rodando aí, né, olhando bobagem, às vezes até coisas interessantes, mas tu entende que se tu tá aqui focado numa aula, tu tem que estar focado na aula, e tu entende que isso é muito mais uma questão de tu ter preparado, de tu ter precaver, do que efetivamente algo externo. Então, tu te distrai muito estudando, tu te distrai muito quando tá estudando pelo computador e tendo aula, tu tem que tomar algumas atitudes para evitar que isso aconteça. Uma delas, deixar o teu celular longe. Durante a aula não é hora de ficar olhando o celular, né? O que está acontecendo aqui, tu tá vendo no teu celular, no teu computador, aliás. Durante a aula não é hora de ficar navegando em sites, então fecha tudo isso. Para te concentrar, usa um papel, usa uma caneta. Se compromete em escrever a aula, ou à mão, ou no computador. Mas cria mecanismos que te impeçam de ficar viajando, porque o ser humano ele é assim, a gente gosta de viajar. E eu tô falando por mim. Às vezes eu tô aqui fazendo uma coisa, mas daí me distraio. Então eu tenho sempre que estar voltando. Não, não é hora, volta. E é isso que tu tem que fazer. E sabe, assim, se a gente não começa a superar pequenos obstáculos no sentido, né, desse mesmo, eu não consigo me concentrar, as coisas começam a virar uma bola de neve. E aí volta aquela história, como é que tu vai pensar em ser um excelente profissional, em crescer, em ser o que tu pode ser, o teu máximo, se tu não consegue nem, assim, prestar atenção na aula lá da professora meia hora. Se tu não consegue te manter concentrado, tempo suficiente para poder aprender, para poder se questionar, para poder internalizar aquele conteúdo. Então vai por mim. A gente quer crescer, eu tenho certeza que tu quer realizar os teus objetivos, chegar nos teus sonhos no direito, tenho certeza. Só que tu tem que começar do básico. Isso é importante, sem conhecimento técnico a gente não vai adiante. Mas tu tem que começar a te organizar, te precaver, te programar para que esse tipo de coisa seja algo que tu nem precise mais pensar. O teu pensamento tem que estar assim no longo prazo. Mas se a gente não resolver e não estiver focado aqui nesse semestre também, focando neste conteúdo, neste assunto, enfim, aquele que tu estiver vendo, aí não adianta muito, porque tu vai passar a faculdade inteira sonhando e pensando no futuro, mas se tu não conseguir ter um bom desempenho no agora, a gente vai também desperdiçar. A gente tem que viver o presente, mas sempre planejando o futuro. Tu tem que planejar, tu tem que te organizar, tu tem que pensar o que tu vai fazer para chegar no final da faculdade e ter um caminho para seguir e ter oportunidades.
agora. Se tu não consegue resolver pequenas coisinhas do dia a dia, dificuldades que vão aparecer, aí fica complicado. Como é que a gente vai pensar no futuro se a gente não está conseguindo nem resolver questões momentâneas aqui, questões específicas do dia de hoje? Pensa nisso. Será que não tem alguma outra questão que está te atrapalhando? Uma questão que tu pode resolver com facilidade, mas que tu está querendo talvez ali uma tempestade num copo d'água? Pensa. Se tu não te organizar hoje, se tu não tiver com o mínimo de tranquilidade hoje, o teu futuro não tem uma perspectiva de ser muito melhor.